Beleza? Então, Beto, a hora que você quiser começar aí, eu vou deixar você se apresentar, que você vai falar bem melhor do que eu. Eu estou de olho aqui no chat, nas pessoas que solicitarem para entrar, conforme o pessoal for mandando alguma mensagem aí. Não sei se você prefere que te interrompa ou que deixe para tirar as dúvidas no final. Tá. Não, tranquilo, eu vou Aí a gente falando. vai... Gente, assim, como a gente está online, né? Eu desemboco um pouco a falar, e aí vocês vão me. Eu vou perguntando se está todo mundo me ouvindo, se está tudo tranquilo no meio do negócio. E geralmente a galera assiste e depois pergunta, né? Acho mais legal. Só para eu me localizar, essa galera é de biologia e tem uma galera que é fora da universidade que se interessou pelo tema e está junto conosco agora, é isso? Olha, eu não vi, por enquanto, acho que todo mundo que está aqui é da faculdade. Da Não sei Faculdade se... Federal de Ouro Preto, tá bom. Isso. Beleza. Só deixa eu tentar mostrar. Vou tentar abrir aqui o meu. Eu vou fechar aqui todas as janelas. Agora eu vou tentar abrir aqui o meu. Como é que fala? Meu PowerPoint. E aí você me fala se tá ok, tá, Renan? Pera aí, aqui, ó. Apresentar. Tela inteira. Aí, se você autorizar aí, vamos ver se tá todo mundo vendo bonitinho aí. Foi? Oi? Desculpa. Deu certo? Ainda não. Você fala apresentação? Isso. Ainda não. Tá. Vamos ver. Tá indo aí. Nossa, meu computador ele tá bem lento, gente. Que coisa. Tá, e todo mundo tá... Foi? Vamos ver. Eu tô querendo também. Ainda não. Não, no meu aqui tá. Aqui não tá, não. Tá aí, Luiz? Tá. Então, peraí, Não, eu vou ainda sair. não, Beto. Ainda não apareceu para o restante de nós. Tá. Será que não é o Renan aí que tem que dar a coordenada para aparecer? Vamos ver aqui de novo. Deixa eu voltar. Ah, gente, desculpa. Não. Eu que tenho que apertar compartilhar aqui aí agora, acho que vai o negócio. Isso. Aí, foi. Pronto. Agora sim. Show. Agora apareceu. Beleza, gente. Então tá. Vamos tocar o barco aí? Bom, Bora. primeiramente, boa tarde a todos, tá? É um prazer estar participando do evento de vocês, da Semana de Biologia da Federal de Ouro Preto. Eu tenho uma certa, assim, angústia de querer conhecer essa cidade, né, Ouro Preto, e fiquei muito feliz com o convite, né, e o interesse do tema proposto pela equipe aí de vocês para a gente discutir hoje. E é sobre os biólogos, né? Essa questão da carreira que está bem alta, mas que existe alguns ramos de trabalho que parece que não é muito falado, né? Fica bem obscuro, vamos falar, né? Do nosso trabalho, e que precisa muito de biólogo em empreendimentos de fauna, né? Então, antes de mais nada, eu vou explicar um pouquinho para vocês, a gente vai conversar, vai ser um pouco dinâmico. Confesso que estou um pouco, assim, enferrujado, né, para dar palestra online pelos GEAs e tudo, mas aí qualquer coisa, se tiver algum problema, o Renan, você me liga, tá? Porque eu tirei o WhatsApp aqui, que senão o meu computador não carrega. Mas é o seguinte, turma. Pode deixar. Quando a gente fala da importância dos empreendimentos de fauna para a conservação das espécies, né, eu vou dar uma focada um pouco mais em aves, que é o que eu trabalho, né? Eu não especifiquei bem isso, mas é interessante que a gente pegue as aves como apenas um exemplo do que os empreendimentos podem agregar, né, e fazer um plano de carreira bem interessante dos biólogos que estão interessados nessa parte de animais não convencionais, né? E quando a gente fala de empreendimento de fauna, eu pergunto, deixa eu passar aqui para vocês, eu pergunto assim, quem são, né, esses empreendimentos, afinal? Existem os mais famosos e existem aqueles que são menos comentados. Quando eu falo sobre isso em faculdade, e eu tô cara a cara com a galera, eu sempre pergunto,
gosto de ser um negócio bem dinâmico, e eu pergunto para vocês se vocês são a favor de empreendimentos ou se vocês já foram em algum empreendimento de fauna. Então, muita gente fica assim, eu acho que eu nunca fui e tudo. Esses empreendimentos, eles são divididos em categorias, né? Cada categoria desenvolve um trabalho. E o mais clássico deles, e o mais clássico de todos os empreendimentos são os zoológicos, que hoje, né, a galera fica um pouco batendo em cima de zoológico e tudo, por essa questão do animal estar sempre preso, mas que acaba não vendo a importância que esses empreendimentos desenvolvem, não só para a conservação da espécie, mas também para a parte científica, né, estudantil. O meu mestrado, por exemplo, que eu fiz junto com a Universidade de São Carlos, foi em parceria com o Zoo de São Paulo. O Zoo de São Paulo é um zoológico com uma estrutura antiga, que agora está se reestruturando. Então, a gente fala, por exemplo, está muito na ponta da língua, biólogos e veterinários que estão começando a trabalhar com esses empreendimentos, com esses locais, essas instituições, sobre zoos modernos. E eu trago aqui para vocês uma foto de 2 zoos da gringa que eu fui, que eu achei muito maneiro, que é o Burger Zoo da Holanda e o Paradise lá na Bélgica. Então você vê a estrutura dos caras, né, com recintos todos diferentes, esses aquários, inclusive com tubarão-baleia e tudo mais. Então, o Brasil, ele deixou de engatinhar com alguns zoológicos, não estou falando todos, né? Mas alguns deles estão, como que eu digo, evoluindo muito bem e se adaptando muito bem e apresentando uma pegada muito mais moderna. E isso é legal. E isso tem bastante resultado também com o tipo de ideia que eles querem pregar, né? Então, zoológico é um empreendimento de fauna, homologado pelo nosso Ministério do Meio Ambiente, e que certamente todo mundo, até o biólogo mais, assim, entusiasmado e a pessoa que nunca fez biologia, conhece. E é um dos empreendimentos de categorias das instruções normativas que eu vou falar mais à frente, das leis. Agora, existe um outro empreendimento que ele não é tão contemplativo, embora necessário, né, que é a galera dos CETAS, tem o CETRAS e tem o CRAS, né, que são os centros, né, de reabilitação de animal silvestre. A grande maioria depende de verba do governo, né, para poder ter essa operacionalização. E a gente vê, principalmente, eu sou de São Paulo, tá, galera? Então eu tenho um contato muito bacana com o pessoal dos CETAS daqui de São Paulo, com o CRAS, principalmente com o Semacais, que é aqui na Anhanguera, perto da capital, e com o CRAS PET, que é do Parque Ecológico do Tietê. Então, não é uma estrutura, assim, boa, vamos falar, né? Porque, como eu digo, é tipo panela de pressão, eles vão dando jeito com aquilo que eles têm. Mas tem uma equipe excelente, né? Tem um pessoal que realmente se dedica à reabilitação desses animais. E qual que é, na verdade, a função desse empreendimento de fauna? É reabilitar, né, os animais, fazer uma triagem, por isso que o nome antigo CETAS, né, Centro de Triagem de Animais Silvestres. E essa triagem funciona da seguinte maneira: são animais que são apreendidos do tráfico e que acabam tendo o destino ou da soltura, ou quando esses animais são impróprios para a soltura, por exemplo, quando tem alguma asa amputada, quando tem uma perna amputada, quando é muito judiado, né, ou que tem aquele estereotipo que fica movimentando, enfim, muito imprintado, que quer dizer assim, quando o animal ele deixa de ter aquele comportamento selvagem e fica mais próximo do ser humano. Então, essas características impedem muitos animais de voltarem para a natureza. Então, eles são realocados. Então, é os CETAS que, junto com a anuência dos órgãos ambientais estaduais, né, passam a fazer essas transferências e destinação desses animais. E são de suma importância, galera. Essa é a turma que vê a carne crua, né? Então, a gente tem que valorizar bastante. E muitos biólogos, inclusive a galera da graduação, às vezes passa por uma experiência no CETAS em CRAS, né? Então, é muito interessante. Então, outro empreendimento de fauna aí um pouco diferente do zoológico. Outra categoria, né, que ela é mais bonitinha, mas bem sintética, muito artificial, são os estabelecimentos comerciais de fauna, né? Que, inclusive, aqui em São Paulo, não sei em Minas como é que tá, vem crescendo bastante. Só para vocês terem uma ideia,
existia 2 ou 3 só estabelecimentos comerciais na grande capital e agora está sendo homologado mais de 15. Então é muito, muito maneiro que está oferecendo aí uma vaga de trabalho para biólogos e veterinários para esses empreendimentos. Então a galera está buscando, inclusive, né? Já vou contar um pouquinho mais como que é o meu trabalho. E eu tive aqui numa filial em Campinas que está abrindo mais 3 lojas em São Paulo. Só para vocês terem ideia, a Pets, que antes era a Pet Center Marginal, né, que é aquela rede Pets que todo mundo conhece, se eu não me engano, abriu 6 ou 7 estabelecimentos comerciais. E tem o Galpão Animal, que é uma das lojas mais famosas aqui da capital de São Paulo, né? E quem são os estabelecimentos comerciais, cara? São os pet shops. Eles falam assim, uai, mas eu tenho aí aqui em Ouro Preto, tem o tiozinho aqui que tem uma agropecuária, um pet shop, quer dizer que ele precisa ter anuência do órgão ambiental e tudo mais? Não. Quer dizer que alguns pet shops que comercializam animais de fauna nativa ou exótica precisam de uma autorização especial. E eles sim se enquadram numa categoria que é chamada estabelecimento comercial de fauna. Tá? Então, ó, o zoológico, que é o classicão, o CETAS, que fica mais na retaguarda, não tem contato direto com estabelecimentos comerciais, né? É mais criadouros científicos e, às vezes, criadouros comerciais, dependendo da espécie. Por exemplo, se a gente vê que tem uma apreensão muito grande de papagaios e não tem como fazer essa devolução ou essa triagem, porque é um número de indivíduos muito grande. Então, aí sim, eles às vezes entram em contato com estabelecimentos comerciais para fazer essa transferência de animais que não estão aptos a ser devolvidos à natureza, tá? Mas é um negócio muito bem conversado e no final tenho certeza que vocês vão ter alguma dúvida e vão me perguntar a respeito disso. Bom, e aí a gente tem os criadouros. Existem os mantenedores de fauna também, mas esse eu deixei um pouquinho de fora da nossa conversa, porque o mantenedor ele pode apenas receber os animais vindo de setas, de zoológicos, né, e de apreensão, mas que não podem fazer nenhum tipo de movimentação de plantel. Por exemplo, esses animais não podem reproduzir, esses animais não podem ser, podem até ser transferidos, mas acho meio esquisito, porque houve um caso de uma espécie ameaçada de extinção que estava num dos mantenedores de fauna, não vou falar qual estado que é, que isso é um segredo de 7 chaves, que o animal chegou a fazer postura. E é uma ave extremamente importante para a conservação, assim, uma espécie, nossa, que fala assim, uau, que legal, show de bola. E o cara do mantenedor que avisou a fiscalização, né, o órgão ambiental, falou, olha, botou. O órgão ambiental, não estou falando que é todos, tá? Mas o analista ambiental daquele caso específico quis multar o mantenedor. Falou, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode criar isso. Ele falou, não, botou, eu estou avisando que a gente pode então transferir, ou eu posso deixar criar aqui num caso de exceção e fazer a transferência do filhote para ajudar para revigoramento genético. Não teve muita conversa. A gente que teve que intervir, né? Porque nós, como biólogos, achamos um fim da picada chegar numa conclusão dessa, né? Fala, poxa, abra uma exceção, o cara não controlou o animal que botou e tudo mais. Então, mantenedor a gente deixa um pouco de fora. E a gente tem aí, né, os clássicos dos clássicos, né? Os criadouros. Não sei se todos vocês já visitaram algum criadouro, geralmente é um pouco mais fechado para visita, né? É super desaconselhada a visita, porque muitos dos criadouros que trabalham com conservação, às vezes tem algumas espécies que estão correndo hiper risco de extinção, e a gente desaconselha a visita, né, desses locais para que a gente tenha uma otimização do resultado proposto, que é mais filhotes, né, e aí poder contribuir com esses projetos. E a gente tem os comerciais. Comercial é o Deus nos acuda, né? Se a gente fala criador comercial, principalmente a galera de graduação que não está muito, que não vivencia muito empreendimentos de fauna e nunca chegou a conhecer, já abomina, já é extremamente contra. E assim, galera, criadouros comerciais estão sendo abertos, né? Faz tempo já que com as instruções normativas dos órgãos ambientais vem dando não uma folga, né? Muito pelo contrário, é engessado, a gente vai conversar um pouquinho disso, mas que vem aumentando o número, né, desses criadouros.
E é aí que o biólogo que gostaria de se especializar com silvestres poderia desenvolver uma carreira muito interessante e ganhar um ótimo salário. E assim, precisa de muita gente, né, competente nessa área, porque, como eu disse, são muito poucos os biólogos que realmente reconhecem, que são responsáveis técnicos desses empreendimentos. Então, eu vou pôr um pouco o dedo na ferida e eu vou falar um pouco do criadouro comercial para vocês entenderem essa pegada também. É óbvio que eu estou falando de conservação, né, e a importância dos empreendimentos, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona um empreendimento tão mal visto e julgado assim. Espero que vocês mudem um pouquinho a cabeça de vocês durante aí a nossa conversa. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre o criadouro científico para fins de conservação ou de pesquisa, que é muito mais bonito, né? Você fala assim, nossa, eu trabalho no criadouro científico para fins de conservação. Você fala, uau, salvando o mundo. Mas vamos falar um pouquinho do criadouro comercial que eu sou responsável. Primeiro, para iniciar qualquer tipo de empreendimento dessas categorias, a gente precisa seguir um monte de leis e normas, e isso demanda muito tempo e saúde também, viu, gente? Antigamente, quem fazia a gestão de fauna no Brasil era o IBAMA. Só que houve uma lei complementar, né, chamada 140, que passa essa gestão da esfera federal para a esfera estadual. Ou seja, ele desmembra isso e fala que todos os estados terão autonomia para gerir a fauna. A gente achou que no começo ia ser um negócio legal. Falou, poxa, bacana, é um pouco mais intimista, a gente consegue ter um contato melhor com o governo do estado do que com o governo federal, né? Porque a sede é lá em Brasília e tudo. Só que na prática não ficou um negócio tão bacana assim, porque nós temos, né, muitos estados da Federação do Brasil. E assim, o que, por exemplo, do Sul concorda com uma coisa, onde São Paulo talvez não concorde. Então vira uma certa bagunça e a burocracia fica um pouco mais intensa, vamos falar dessa maneira. Se bem que, né, a gestão de fauna pelo Estado hoje, ela tá tornando interessante. Também deixou de engatinhar desde quando essa LC foi publicada e agora a galera tá entendendo mais a nossa situação e fazendo uma gestão de fauna interessante. Eu destaco uma gestão de fauna interessante no Paraná, que já tem portaria própria, né? São Paulo tem um sistema de fauna diferente dos demais. Isso ainda é um grande problema, porque a gente fica ilhado aqui. Depois eu explico melhor isso, inclusive. Alagoas tem uma gestão de fauna já com portaria própria, Rio de Janeiro também. E é isso. Então, eu mostro para vocês aqui o que antigamente era o documento mais aclamado e sonhado de todos. Depois que você contrata um biólogo para ser o seu responsável técnico para fazer o seu projeto, então veja, eu quero, por exemplo, ter os felinos aqui. Então eu preciso ler as instruções normativas, ver como é que será o recinto, montar um projeto, explicar o porquê, ver se essas espécies estão autorizadas a entrar na categoria a qual eu tenho interesse de abrir. Aí mando um arquiteto fazer o projeto, né, o arquitetônico, descrição dos recintos, de como você vai tratar, e aí vai no órgão ambiental dá uma lidinha e fala, olha, não entendi isso aqui, volta. Isso leva mais ou menos uns 4, 5 anos. Rápido. E aí, depois de muito tempo, muita saúde, aí sai a autorização de manejo de fauna silvestre, né, que a gente chama de AM. Essa é a autorização de manejo, a AM gerida pelo sistema Cisfauna, que é do IBAMA. Como eu disse, foi passado para o Estado, mas os estados operacionalizam o Cisfauna pelo IBAMA. Então, a AM sai assim. Em São Paulo, sai assim, ó. Eu acho que ela é um pouquinho mais feia, tá? Não é tão bonita assim, igual a federal. Mas começa a ter umas coisas meio esquisitas nas autorizações, assim, umas palavras meio pejorativas. Por exemplo, a palavra cativeiro, né? Cativeiro é um negócio meio estranho. Você falar que você tem autorização para empreendimento de cativeiro e fauna silvestre, né? Olha que esquisito. Quando você fala que você trabalha num criadouro científico para fins de conservação, é lindo. Agora, quando você fala que você trabalha num criadouro comercial,
a sua descrição é atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre, comércio de partes, produtos e produtos da criação comercial. Fica um negócio meio feio, né? Porque cativeiro no dicionário é privação da liberdade, situação de escravo, lugar onde se está cativo. E fauna silvestre são animais de quaisquer espécies em qualquer fase de seu desenvolvimento, segundo a lei de 1967, que esses animais vivem naturalmente fora do cativeiro. Então fica um negócio meio esquisito você ter autorização de cativeiro e uma descrição diferenciada. Eu não gosto muito de usar a palavra cativeiro, eu gosto de usar ex situ, né? Ou sobre cuidados humanos, eu acho que é um negócio mais bonito, né? Mais explicado. E fauna silvestre é esquisito também. Eu falo fauna nativa do Brasil, né? Não fauna silvestre. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais para a gente entender essa nomenclatura melhor, tá, galera? E aqui eu tenho, só para mostrar para vocês um pouquinho só do que a gente faz aqui no Criador. O Sérgio Polenzia era meu avô, então eu fazia biologia, eu gostava muito de aracnídeo na época da faculdade, de jiboia, essas coisas doidas que a galera gosta, né? Nunca tive, mas aracnídeo sempre me chamou muito a atenção. E depois de muito tempo, com o falecimento do meu avô, que já tinha um criador homologado, esse é o segundo criador homologado no estado de São Paulo, foi dia 2 de dezembro de 1999, que eu acabei tomando gosto para coisa. Eu estou exatamente nessa parte aí de cima da foto, conversando com vocês, e aqui a gente tem alguns recintos. E todos os empreendimentos de fauna têm algumas divisões, né, de setores. Por exemplo, só para vocês entenderem, quando a gente fala de criação comercial, a gente imagina sempre aquelas gaiolinhas pequenininhas, né? Onde os bichos ficam lá tudo espremido, zipado. E aqui eu mostro para vocês que nem todos os criadouros, né, seguem essa dinâmica. Eu gosto muito de enriquecimento ambiental. Então, a gente tem todas as nossas aves, né, dispostas em casais com demanda populacional muito baixa. Geralmente é um casal por viveiro, que vocês estão vendo aí. Eu gosto muito dessa coisa de vegetação, de imitar bastante a parte natural, e isso nos proporciona um bem-estar e um resultado reprodutivo muito interessante, né? Então, aqui é um setor B, e aqui a gente tem um detalhe do comedouro e o setor A. O que é isso, moçada? Como alguns animais são de fauna exótica, a gente tem que seguir algumas, e eu acho muito bem bolado isso, alguns tópicos das instruções normativas que pedem para que a gente faça um corredor de segurança, ou seja, quando o animal, porventura, acaba escapando dessa portinha, ele fica, né, preso ainda nessa parte que impede que ele vá para o mato, solto, ou fique na cidade. Às vezes acontece a fuga, porque a gente tem aqui o tiozinho que é o seu Zé, que ele limpa de sexta-feira todos os recintos, né? Então, às vezes, ele tá lá com um rastelinho e às vezes um ou outro dá um rolê aí pelo corredor, mas daí é facilmente contido e devolvido. A gente tem... Eu tô aqui do lado, né, do berçário. O berçário a gente fala que é o coração de todo o empreendimento de fauna, né? Seja zoológico, criador científico, ou seja criador comercial. É aqui que a mágica e que a galera da biologia pira, né? É aqui que eu gosto de trabalhar, porque é aqui que a gente vê realmente a vida acontecendo, o seu trabalho tendo aquele resultado. Essa salinha, que tem essa porta, ali no telefone, ali, é uma sala, é uma câmara obscura, que fica a sala de ovoscopia. Então, ali tem todas as chocadeiras, né? E a gente já consegue fazer o acompanhamento e desenvolvimento dos ovos das espécies que a gente reproduz aqui desde o dia da coleta, né? Então, a gente consegue pesar o ovo, ver o batimento do coração, ver se esse ovo está com a umidade ou não regulada, dependendo da câmara de ar, dependendo do desenvolvimento. Então, é um universo de coisas aqui que influenciam no nascimento de cada ave. E depois de ter passado por um período de incubação, com umidade certa, temperatura regulada, você fazer a sepsia, né, desses ovos, porque quando você coleta e traz para baixo pode haver inúmeras contaminações, acaba havendo o nascimento desse bicho. Pô, e aí que é legal, aí a gente abre aqui uma ficha e faz um acompanhamento, né, individual de cada ave do nosso plantel. E essa ficha, ela serve como um studbook keeper, né, o studbook, perdão, para os studbook keepers, por exemplo, de espécies chaves para conservação, ter uma ideia de como que é isso em cativeiro, né? Então,
É muito interessante isso. E a gente se diverte também, né? Porque a gente vai aprendendo com os animais. Então a gente escreve na casquinha do ovo, a gente abre a ficha, a gente vê a evolução. E olha como um trequinho desprovido de beleza, assim, né? Que a ave nasce esquisitinha, fica uma coisa linda, maravilhosa depois, né? É óbvio que todo mundo gosta da fofofauna, então aqui só uma evolução, por exemplo, da cacatua das Molucas, que a gente reproduz aqui muito bem, que é aquele bicho malvado do Rio, né, do filme Rio. Enfim, cacatuas das Molucas. Então, olha como que é interessante esse desenvolvimento. E a gente adora ver isso, né? E com isso, turma, a gente tem aqui, o plantel, ele é bastante vasto do nosso criadouro. E a gente também lida, eu mostrei aqui espécies exóticas para vocês, mas a gente também trabalha com espécies nativas, brasileiras. Essas duas que eu estou mostrando para vocês fazem parte da família dos inhambus, dos tinamiformes, do iambu xintã e chororó, né? Só que essas duas, que é o macuco e o jaó do litoral, são aves ameaçadas do bioma aqui que a gente apresenta, que é a Mata Atlântica, né? No caso mais específico, eu. E aí, o que acontece, turma? Mesmo sendo comercial, como é uma ave que exige uma atenção para a sua manutenção e para a sua conservação, mesmo eu tendo autorização para venda, eu tenho uma parceria com outras instituições que querem esses animais para trabalhar na reintrodução. Então, eu trabalho com o Projeto Arca, que é lá no Centro de Endemismo de Pernambuco, né, com o Instituto Pedro Nardelli, que é lá em Maceió. Enfim, essas aves, elas são muito... e com o Parque das Aves também, em Foz do Iguaçu, né? O Crypturellus noctivus, o jaó do litoral, está num dos planos de ação para o parque. Então, a gente tem esse vínculo e eu acabo fazendo uma permuta de uma ave que talvez tenha um interesse comercial e que aquele local não venda. Ela vem para ela fixa no meu plantel, eu não comercializo e faço casais e posso reproduzir. Em contrapartida, eu não comercializo uma ave que ela é ameaçada e mando para o projeto. Então, veja como... e aí que é legal, cara. Aí você conhece equipes de biólogos que piram. Né? Eu vejo que tem gente que gosta de herpeto, tem gente que gosta de... A galera do meu mestrado, tinha gente que gostava de onça, tinha gente que gostava de sapo, tinha gente que gostava de cobra, e eu gostava muito de aves, né? E a gente trocava toda essa ideia e descobria um mundo à parte toda vez que um falava do trabalho do outro. Então é legal que você conhece outros empreendimentos e um outro núcleo de trabalho, e aí você vê o resultado e o desenvolvimento, né, do trabalho desses caras com essas espécies, e é uma coisa muito show de bola. E os tinamiformes têm uma coisa assim, das 11 mil espécies de aves conhecidas, que é exclusivo da família. Embora não seja uma ave tão contemplativa como um pavão indiano, por exemplo, elas são as aves que botam os ovos mais coloridos do mundo. Olha que coisa linda isso daí, né? Aí a gente tem ovos de Eudromia elegans, que é o do meio, da perdiz, da letra C, e do A é a Altina tal, que é a azulona. Olha que coisa impressionante, né? Toda vez que aparece um ovo desse aqui, a gente fala, uau, parece uma joia do infinito. E é legal, e é muito recentemente publicado do porquê da natureza fazer um negócio desse, né? Porque os tinamiformes, que são aves do clado, filogeneticamente falando, muito primitivas, assim, junto com os ratitas, né, que são os casuares, emas e avestruz, essas aves primitivas que eu digo do clado, né, da filogenia, elas acabam fazendo um negócio que a gente chama de poligamia. Olha que maneiro. Diferentemente dos pistacídeos, que é monogâmico, fica para a vida inteira, um casalzinho bonitinho lá, e isso é muito explicado. Essa casca do ovo evidente e colorida é justamente para atração das fêmeas, porque as fêmeas fazem ninhos comunitários, porque em tinamiformes, quem reproduz são os machos. São os machos quem incubam os ovos e cuidam de suas proles. Então, cada um está numa região, né, numa área que ele é dominante, e aí as fêmeas fazem esse rodízio, acasalam com todos eles e acabam botando esses ovos,
né, esses ninhos comunitários. E é muito louco, porque isso explica a grande variabilidade genética do grupo de alguns dinamiformes. Isso contribui. E é um artigo científico publicado recentemente, explicando do porquê da cor desses ovos. Óbvio que vai chamar a atenção de predador, né? Mas eles escondem e tem uma vocalização muito bonita, né? Por isso do chintão e chororó, né? O nome da dupla sertaneja tem tudo a ver com essas aves. Então, o macho vocaliza, chama as fêmeas, a fêmea está naquela área e ela sabe que ali perto tem o ninho. Então, ela consegue avistar o ninho, colocar o seu ovo e partir para o próximo. Maneiro, né? E falando de biologia, agora do pistacídeo, que a galera gosta e tudo, né? Olha que maneiro. Fala-se muito hoje em empoderamento feminino, todas essas coisas, e eu acho muito legal trazer essa questão, porque esse papagaio do Congo, que é um papagaio africano, foi estudado por uma mulher que lançou um livro, que é uma cientista renomada chamada Irene Pippenberg. Ela queria estudar comportamental de animais numa época que o negócio era muito machista, e os caras estudavam muito primata, sabe? E aí ela, quebrou todas as barreiras quando excluíram ela, e ela acabou comprando um papagaio do Congo e chamou ele de Alex, e o Alex ficou muito famoso. Ela publicou vários livros e artigos científicos sobre comportamental e inteligência dessas aves, dessa espécie, principalmente. O Alex morreu prematuramente, com 30 e poucos anos, porque o papagaio do Congo dura 80, né? E ele conseguia contar de 0 a 6, falar mais de 100 palavras e formular frases. Diferentemente do nosso Amazona estivo, o papagaio verdadeiro, que fica repetindo aquilo que a gente fala, o Alex e o papagaio do Congo têm uma noção diferente dos nossos pistacídeos, do nosso papagaio. Ele sabe formular a frase. Depois eu convido vocês aí no YouTube, escrever Alex the Grey Parrot, que você vai ver ele falando aquelas brincadeiras que a mulher vinha com a bandeja, assim, falava assim, olha, quantas bolinhas tem aqui? Ele olhava e falava, tem 3, que cor é? Azul. Quantos triângulos tem? É isso. Eu tô com fome, quero dormir. O que é isso? É milho, é madeira, não é? Então, foi genial. E o Galpão Animal, junto com o Zoológico de São Paulo, trouxe a Irene Pippenberg para palestrar e tudo. Então, foi maneiro demais. Você vê, você fala assim, putz, cara, uma pegada, né, de comportamento, né, o estudo comportamental dos animais completamente diferente, que quebrou todas as barreiras. Quando o Alex morreu, saiu no The New York Times. Ixi, tem alguém me perguntando, aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ou não? Tá tudo bem, gente? Não, eu só coloquei o nome aí pro pessoal. Ah, show, beleza. É que eu só vejo a minha telinha aqui. Então, quando o Alex morreu, ele saiu na CNN, naquela revista Forbes, sabe? Colocou ele com a linguinha, assim, fazendo uma como é que fala? Assimilando a Albert Einstein e tal. Foi muito legal, porque o papagaio era extremamente genial, né? E assim, nós reproduzimos eles aqui também. Eu acho esse bicho fantástico. Uma coisa muito chocante é que das 300 espécies de pombo que a gente conhece, que pombo é aquela coisa, né, que tem aquele pavor, coisa da praça, o negócio dos piolhos na escola, né? Não assimila pombo com esse negócio aí. Mas existem gêneros de pombas que são lindas, muito mais coloridas do que alguns periquitos de papagaios que a gente está acostumado a ver. Essas pombas são geralmente da Oceania. E aqui a gente também reproduz esses bichos incríveis, né? E aí eu fiz a montagenzinha dos bebezinhos com como eles vão ficar mais para frente. Só a pomba, que é a Goura cristata, que está no começo e no final, é o maior columbiforme do mundo. Ela mede, cara, é 75 centímetros de pomba, senhoras e senhores. É um negócio desse tamanho, assim, né? E essa crista, essa coisa linda, é um bicho extremamente ameaçado, porque ele é caçado e destruição de hábitat, e essas pombas botam um ovo por ano. É um filhotinho por ano. E dificilmente elas descem ao chão, porque essas que são todas coloridas são chamadas de pombas de fruta, né? É uns bichos que não descem no chão para nada, só para tomar água. E assim, tá começando várias espécies a entrar em status de novos ameaçados, assim, porque, de novo, destruição de hábitat, caça, predação, cobra preda muito filhotinhos desses bichos, né, cara? É um bebezinho por ano, é isso.
E é muito engraçado que a gente não tinha muito... Eu comecei aqui mais ou menos em 2006, 2007, e tinha essas pombas de fruta aqui, a gente reproduzia bem, até que eu abri um livrinho, alguma coisa, e tinha um senhorzinho falando, olha, ajudem a salvar as pombas de fruta. E aí eu escrevi para essa galera. E eles têm um grupo de pombas selvagens destinado a um censo na Europa, galera. É um negócio chique. Sabe, backstage de zoológico? Por exemplo, o Zoo de Colônia, o Rotterdam Zoo, esses locais, o extra do zoológico é destinado para manutenção e reprodução dessas aves, cara. Eles têm uns negócios chamado greenhouse lá, porque é muito frio. E como é bicho tropical, elas vão muito bem no quente e tal, no verão. Então, cara, eles gastam uma fortuna de diesel e gasolina para deixar esse negócio aquecido o ano inteiro para essas pombas reproduzir. A coisa é impressionante. E aí eu escrevi pro cara, falei assim, pô, a gente cria, mas como você cria? Como é que eu expliquei? Os caras falaram assim, pô, do mesmo jeito que a gente. Falei, vocês não têm o clima do Brasil, né? E aí, cara, saiu nas revistas especializadas lá da época, falando dessas pombas e tudo, inclusive aqui no Brasil, né? Muito legal esse reconhecimento que a gente teve com os bichos que a gente, cara, nunca tinha visto uma pomba colorida dessa. Muitos de vocês devem estar pensando. E assim, consideradas hoje joias da avicultura moderna. O pessoal falou de pombo de fruta, os caras tiram o chapéu, falam assim, meu, que da hora, porque é difícil de reproduzir isso, né? Tem uma outra ave legal pra caramba que a gente trabalha bastante aqui, que são os turacos africanos. É uma família de aves que me encanta e que agora tá caindo no gosto popular também. São bichos coloridos. Teve trabalhos de TCC de química, porque eles têm 2 tipos de pigmentação que fazem com que eles fiquem coloridos dessa maneira. De novo, das 11 mil espécies de aves, a única família que nasce o filhotinho todo pretinho assim, e depois vai pigmentando e colorindo, são os turacos. Olha como que eles nascem e olha como que eles ficam, gente. E assim, existem várias cores e tamanhos, né? É uma família com 23 espécies, tem desde o pequenininho até o maior, que é do tamanho de um jacu, que é o Great Blue Turaco. Esse bicho, cara, é fitófago, come só folha, dificílimo ver ele em ambiente sob cuidados humanos. Você vê ele bastante na galera dos States, que estão conseguindo criar bem, que é o San Diego Zoo e a galera da Flórida. Mas é um bicho difícil, né? E o Lady Ross, que é um turaco violeta bonito também. Mas aqui no Brasil a gente não tem dessas espécies. E olha que legal, eles vão manchando, eles vão colorindo. Conforme eles vão adolescendo, essas pigmentações vão tomando conta do corpo dele e eles vão colorindo. Já estou acabando, tá? Falando de algumas espécies, só para tentar chamar a atenção de vocês, que é muito legal trabalhar com esses bichos, tá? Se você ainda não tá muito assim, meu Deus, o que eu faço da biologia, para onde seguir, cara? O mundo das aves com empreendimentos de fauna que está crescendo é o canal. Existe o maior martim pescador, que é a cuca-burra. Não sei se todos se lembram, eu sou de 1986, então eu lembro das Olimpíadas de Sydney, foi em 2000 alguma coisa, que tinha um mascote lá, né? Que era uma cuca-burra, que chamava Oli. Ela tá na moeda da Austrália, ela tá no programa de televisão tipo o Louro José, que a gente tem aqui, lá é uma cuca-burra, naqueles programinhas de criança. É um bicho que tem uma vocalização conhecida no mundo inteiro, toca desde o seriado do Chapolin Colorado, nos episódios da Mata, desde o jogo do 007 até filmes, Hollywood usa. Engraçado que o bicho é da Austrália, mas está gravando um filme Predador na América Central, tem a cuca-burra cantando no fundo. É uma risada, parece um macaco, assim, é muito legal a vocalização dela. E é uma ave muito popular fora do Brasil, né? Zoos do mundo inteiro utilizam a cuca-burra para educar mentalmente as crianças. E é um bicho muito louco que come de tudo. Eu fiquei meio... Gosto desses bichos diferentes e acabei importando 2 casais e consegui recentemente reproduzir eles. Então, eu acho muito, muito, muito maneiro. E por último, a gente também cria aqui algumas espécies um pouco bem fora da caixinha, como é o caso do casuar de capacete, né? Que também é uma ave pré-histórica, geneticamente falando. E é legal que... estudos, de novo, né? Muito legal. A galera vai estudando, vai gravando esses sons, eles comunicam por infrassom,
E o casuário é uma das aves mais agressivas que existe, né? Já teve até morte por esses bichos na Austrália. Acidentalmente botam um ovo extremamente colorido e lindo, e a agressividade dele se dá, esse perigo iminente não é no bico, né? É no pé dele, que ele tem tipo um punhalzinho na unha, assim, você vê se parece um dinossauro. Então, o casuário é um bicho bem interessante, também ameaçado de extinção. Além disso, não vou falar só de espécies aqui, de aves e tudo, vou falar o que você pode também trabalhar no empreendimento de fauna. Eu falo do comercial, porque como ele é muito antigo, a gente começou a fazer parcerias com outros empreendimentos, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que realmente acontece. É óbvio que os animais morrem, né? Não tem essa coisa de durar para sempre. A morte é um negócio meio estranho, o bichinho morre ali e tal, só fica um pouco com dó. E o que a gente faz com todos os animais que vêm a óbito aqui no criadouro, né? A gente, depois da necrópsia, a gente destina para museus de zoologia. Esses animais, eles são tombados e viram patrimônio, para que se possa estudar, por exemplo, e elaborar inúmeros artigos científicos sobre essas espécies mais para frente. Por exemplo, os museus são peças importantíssimas. No livro, por exemplo, de biologia, que você vê lá, distribuição geográfica, muitas das aves é por causa dessas coletas antigas que os caras faziam e depositavam essas aves em museu, né, para se ter uma ideia da distribuição geográfica desses animais, e biogeografia também, né? As espécies exóticas não, nem tanto, mas para vocês terem uma base, um material de estudo, por exemplo, fazer morfologia, estudar genética, né, que é interessante, você vai lá, você tira um pedacinho, né, do tecido e você consegue processar isso, extrair o DNA. Então, gente, é para estudo científico também, mesmo tendo a pegada comercial. Esse é o meu professor orientador, Dr. Luiz Fábio Silveira, que é um dos caras mais renomados, né, da ornitologia, não só do Brasil, mas no mundo. Ele é bastante respeitado também. E ele faz um excelente trabalho de conservação, e enfim. E ele é muito legal também, ele é engraçado. A Universidade Estadual Paulista, a Unesp, então veja, não só a gente destina as carcaças dos animais, pele, esqueleto, tudo isso para que a galera faça o estudo, mas como também isso atrai estudantes de fora para poder desenvolver a pesquisa científica. Então, a gente firma atividades colaborativas com outras instituições. Então, teve uma galera que veio fazer, por exemplo, coleta de material biológico, porque às vezes o animal é mais fácil estar ex situ do que você entrar numa mata e conseguir, né, capturar e fazer esse tipo de coleta. Ou para entender, né, ver essa questão de parentesco ou de distribuição geográfica, se é uma ave de distribuição geográfica muito ampla. Então, por exemplo, eu tenho uma ave de ocorrência no Sudeste, no Nordeste e tudo. Poxa, vamos ver se todo mundo é aparentado ou se não é. Então, é muito interessante isso. E também com os zoológicos, né? Os zoológicos têm o programa de aprimoramento profissional, então a gente faz muita troca de experiência com a galera que está começando para aprender manejo. E é muito bem-vindo também essa turma que vem de fora com ideias novas. Então, a gente fala muito de enriquecimento ambiental, como é que você faz lá, como é que faz aqui e tal. Além disso, cara, as coisas são uns rolês tão aleatórios que você nunca ia imaginar que você ia trabalhar com isso. Por exemplo, aqui eu estou mostrando um casal de papagaio eclectus, que é lá do arquipélago de Bismarck, aquelas ilhas todas adjacentes lá. Esse também tem uma exceção à regra, é a única ave onde a fêmea é mais bonita que o macho, né? Tem toda aquela coisa da corte, do display, ou o macho é igual, ou o macho é mais bonito. Nesse caso, não que o verde seja feio, mas a vermelha é linda, maravilhosa. Mas eu estou te mostrando aqui um eclectus, estou mostrando um amazona estiva, estou mostrando um papagaio do Congo e estou mostrando um Tricoglossus molucanus, né, que é um Loris arco-íris lá da Austrália. Todos são citacídeos, evidente, né? Bico curvado e tudo. E por que eu estou mostrando isso para vocês? O Brasil, ele tem hoje indústrias, empresas que estão cada vez mais estudando a nutrição desses bichos. Antigamente se tratava com uma ração só e beleza, né? O famoso girassol que a dona Maria dava para o papagaio, né? Por isso faz mal e os bichos morrem cedo, porque
é palatável, mas é gorduroso, enfim. Mas olha, o Eclectus, se você analisar, né, a morfologia, a anatomia e fisiologia do intestino digestório dele, ele é completamente diferente do Loris arco-íris, que é diferente do nosso papagaio, que é diferente do papagaio do Congo. E aí o que acontece? O Eclectus, ele é um papagaio mais fitófago, a gente brinca muito que ele parece um coelho, é o coelho das aves, né, dos papagaios. O papagaio do Congo tem uma alimentação baseada ao óleo de dendê, né, aos coquinhos e tudo, ou seja, altamente energética, e os lores, eles são nectívoros, né, eles se alimentam de néctar, diferente dos nossos papagaios aqui, que são frutos mais verdes e tudo, né, com, como é que eu digo, alta proteína e baixa energia. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a gente firma parcerias com as empresas que desenvolvem alimentos. É lógico que não é um negócio Frankenstein, né? A gente já vai meio para o negócio meio que direcionado, para a gente ver se realmente essas rações acabam, como é que eu digo? Ajudando biologicamente, né? Correspondendo biologicamente como que é disposto esse animal, né? Como que o aparelho digestivo, qual é a necessidade biológica dele. Então, a gente tem parcerias, não vou falar o nome das marcas aqui, mas que nos ajudam bastante. E olha, Beto, fulano, as fezes estão um pouquinho assado, está um pouquinho assim, o desperdício está desse jeito, então, vamos... Então, a gente lê muito, a bibliografia é vasta do que é estudado em natureza, e a gente tenta agregar isso industrialmente. E está indo muito bem. Então, é um salto interessantíssimo dessa modernidade com o estudo da zootecnia, da formulação de rações, com andando ladinho a ladinho com o cativeiro, né? Com o ex-situ. Então, é uma outra pegada. Eu dou aula já faz 17 anos aqui, né? No ângulo Itatiba. Eu sou aqui de Itatiba, São Paulo. E assim, cara, quando chega quando chega Darwin e Lamarck, é muito chato você ver aquele livro com aqueles peixes tudo esquisito, desenhado, aquelas coisas horrorosas. É muito mais legal você trazer a molecada para esses locais. Então você vê os turacos com cabeça tudo diferente, mas com o corpo igual, o que muda é só um detalhezinho na cabeça, aí a molecada entende o que é gênero. Tem um turaco com o corpo todo diferente, mas, né, com a morfologia parecida e tal. Então pertence à mesma família. Então, pô, é muito legal. E aí tu fala sobre a questão da nomenclatura binomial que Linneu propôs, que a galera... essas crianças têm muita dúvida nisso, né? Muita informação. E a hora que você chega aqui, conta e mostra, putz, o negócio faz assim neles, né? Eles viram do avesso e falam, pô, agora eu entendi. Então, o criador, o empreendimento de fauna, ele também utiliza da educação ambiental como um de seus pilares. E eu gosto muito de praticar isso. Então, aqui eu tenho também não só as crianças, mas eu recebo grupos das faculdades. Então, tem aí o Unesp, tem a UFSCar, tem a USP, um monte de gente. E acaba virando um ponto de visita e troca de ideia para uns lugares muito loucos, né? Essa turma aqui da foto, por exemplo, para vocês entenderem, eles são lá da Holanda. Esse rapaz que está com a câmera fotográfica aí ao meu lado é o Jan Hartmann, ele cria anatídeo, o pato, ele adora pato. E ele bolou uma coisa muito legal com uma turma lá, que não é nem curso de biologia, nem curso de medicina veterinária, é um zookeeper, porque lá tem muito disso, né? Então a galera já aprende com manejo e tudo. Então eles vieram visitar o Temaiken na Argentina e deram um pulo aqui. O cara do Burger Zoo que eu mostrei para vocês lá, ele tem vários curadores, né? Tem várias... eu não sei como é que fala, se curador ou diretor do setor, mas o Christopher, ele quem cuida daqueles tubarões-baleia lá. E ele é muito doido e muito gente fina também. E aí, cara, você consegue agregar todo mundo. Essa mocinha aí do X roxo, só para vocês terem uma ideia, a gente tá falando de aves e tudo num simpósio que aconteceu aqui, ela tava lá meio desfalcada, ela chama Rachel O'Connor. Aí eu falei com ela, e você? Que tipo de ave que você cria? Eu falei, eu não crio muitas aves não, eu crio um outro papagaio, mas o meu forte é felinos. Eu falei, é? Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, esses felinos, esses gatos grandes que tem nesses zoológicos, é a gente quem fornece. Eu falei, caramba, meu, que doido. Então tem a Rachel, tem o Pierre que trabalha
com um projeto de conservação, que é o projeto das Jardim das Araras de Lear, que é no Nordeste. Tem o Fabrício, que trabalha com a Ara glaucularis, que é uma das araras mais ameaçadas, né, aqui do lado da gente. O Fabrício da Argentina, o Ramírez da República Dominicana, e tem a Marjorie, que agora está no Zoo de Cotia, que vai abrir um zoo grande. Esse é meu pai, que está de feliz na foto, o Luiz Fábio, e o Tony Silva, foram os curadores do Zoo de Tenerife, que é o Loro Park. Ele conseguiu a façanha que ninguém vai conseguir nessa vida, né? Ele publicou essa Bíblia que eu estou segurando aí. Ele conseguiu reproduzir 87% das espécies de pistacídeos do mundo em cativeiro, ex situ, e conseguiu estudar, se eu não me engano, 92% delas em vida livre. Então, ele lança livros e livros, né, dessa... E o cara é muito acessível, muita gente boa, tem umas técnicas muito doidas. Por exemplo, eu tava com... Só para vocês entenderem que às vezes nem tudo tá no livro, né? A gente tá... Pra gente dividir papagaios para fazer casais reprodutores, a gente coloca todos eles num flocking, para que eles se escolham. Isso é importante. E aí eu virei pro Tony e eu falei assim, poxa, Tony, e agora? Como é que eu sei quem é quem, né? Ele falou assim, Beto, coisa mais fantástica do mundo. Tu pega batom e passa o batom na boca do ninho, assim, e aí no outro dia você vê quem é o casal, porque daí a arara vai entrar, o papagaio vai entrar, e aí você vai ver ele manchado de vermelho. Batata, cara. Aí a gente já tô lá, a gente falou, o casalzinho ali, cata, separa, entendeu? Aí pinta com o azul, aí o azul é outro casal. Então essas coisas geniais vão acontecendo nos empreendimentos que não está publicado nada científico, né? E essa tiazinha, essa vozinha, né, ela chama Rosemary Lowe, extremamente ativa em Londres, né? E ela publicou mais de 30 livros sobre psitacídeos. E ela escreve para esses periódicos científicos e jornais assim, especializados. Quando ela veio no Pantanal, ela pediu para vir aqui dar uma volta. É óbvio que eu falei que sim, né? E terminando, né? Porque eu falo bastante, só para a gente ter uma conversa, eu falo que é conhecer para depois julgar. Brasileiro tem muito de julgar antes de conhecer. Eu sou contra. É bicho preso. É não sei o quê, é bababá. E a internet, ela é uma ferramenta poderosa de divulgação de trabalho, né? Mas ela também é uma ferramenta poderosa para disseminar muita coisa injusta. Eu peguei um site e assim, os caras compartilhando assim loucamente no Facebook. Eu não peguei todos os tópicos, mas falando para 10 motivos, eu acho que eu só coloquei 3, para não visitar aquários e zoológicos. Eu queria que vocês lessem junto comigo, entendessem o meu raciocínio e depois vocês julgam. Primeiro, ele fala assim no apelo do negócio. Você já parou para pensar no tamanho da crueldade que é tirar um animal selvagem da natureza para que ele sirva de atração turística? Primeiro que nada é tirado da natureza em empreendimento de fauna, né? Quem tira da natureza é traficante. E a gente é completamente contra essa galera. A gente denuncia. Ninguém é traficante aqui. Mas quando foi um animal apreendido pelos cetas, que ele não pode ser devolvido, aí sim ele vem para o criadouro. E olha só que interessante, a gente jamais pode comercializar esse animal. Porque esse animal, ele é da União. A gente fica como um fiel depositário, mesmo tendo autorização de transporte e depósito, mas a gente jamais pode comercializar. A gente dá uma qualidade de vida melhor e ele, às vezes, pode até reproduzir. São esses filhotes que a gente pode, dependendo da espécie ser ou não ameaçada, comercializar. Quando é uma espécie ameaçada, você só pode comercializar os seus netos, né? A geração F2. Então, isso é uma bobagem o que ele fala. Isso também não ajuda a preservar a espécie. Eu não gosto muito quando o criador, zoológico, essas coisas falam que criar é preservar. A gente pode ser taxado como um enganador isso, porque preservar é um pouco diferente de conservar, né? O que muitos criadores zoológicos fazem é conservação e não preservação. Existe uma grande diferença entre preservar e conservar. A gente nem fala, mas tudo bem, a gente entendeu o que ele quis dizer aí, né? Pois animais em cativeiro têm muita dificuldade de reproduzir.
Essa é uma foto antiga, mas é a primeira rodada de filhotes que a gente tem aqui. Olha que as nossas espécies criam muito pouco, né? Então, acho que esse cara que escreveu nunca visitou um empreendimento sério de fauna que tem um projeto de reprodução e tudo, seja ele com qual finalidade, né, de reintrodução, de devolução da natureza ou comercial. Retirar indivíduos de espécies ameaçadas em seu hábitat natural sob pretexto de protegê-los também prejudica os animais que permanecem na natureza, pois a diversidade genética diminui, comprometendo ainda mais a espécie. Tá. A gente vê que não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, pega fogo em biomas extremamente importantes. A gente viu isso na Austrália nos anos passados. A gente viu o Pantanal pegando fogo, a Amazônia pegando fogo. E assim, gente, aonde é que salva a guarda genética de algumas espécies que porventura podem vir a ser devolvidas? Acho que estão no criadouro, né? Acho que estão em empreendimentos de fauna. De novo, quem retira não somos nós. Apesar dos programas de conservação e proteção, são raros os casos de animais que são devolvidos à natureza por aquários, zoológicos e circos. O cara colocou circo. Pois é, mas olha, existem, como eu disse, né, a gente deixou de engatinhar. Então, muitas espécies estão voltando aí para o seu habitat natural graças à ajuda de empreendimentos de fauna, graças ao Exito. Eu participei indiretamente, né, da chegada das ararajubas em Belém, né, fiz a logística de envio com a Gol e tudo, que eu gosto muito dessa parte burocrática. Biólogo, eu não sou mais biólogo, eu virei um burocrata agora, né? O pato mergulhão, que, cara, tá aí em Minas, né? Nesses parques de conservação, na Canastra e na... Ai, meu Deus, eu esqueci agora o outro local onde ele fica. Mas esses patos mergulhões são embaixadores das águas brasileiras, eles estão aqui do lado de casa, aqui a 30 minutos, no Zooparque Itatiba, né? Os caras fazem um projeto interessantíssimo com esses animais, muito sério, e já estão dobrando, estão querendo dobrar a população em ambiente doméstico, sob cuidados humanos, para poder devolver isso. Mas todas essas tragédias ambientais que ocorrem impedem que esse projeto tenha uma velocidade mais assim rápida, né, nesse sentido de finalização, porque ele pesca em águas cristalinas. Então, esses derramamentos, essas barragens que estouraram e tudo, comprometeu bastante o bioma deles, né, o ecossistema, perdão. E não posso deixar de falar que uma das aves mais raras do mundo, o mutum de Alagoas, retorna ao estado. Tive o prazer de participar desse projeto, né? O mutum de Alagoas, ele está em Minas, né? Ele foi salvo por um entusiasta de aves chamado Pedro Mário Nardelli. Ele estava na hora certa, no lugar certo. É um romance essa história, eu posso contar para vocês resumidamente, que assim, o Brasil sempre sofreu com a economia, né? A gente fala, entra governo, passa governo, é um, é outro. A pauta do meio ambiente nunca foi muito evidente para esses caras. E a gente pode voltar lá na época do Ernesto Geisel, que na época do Ernesto Geisel, presidente da República, o Brasil estava quebrado e não conseguia comprar gasolina, tinha um problema com combustível. Veja como o negócio se repete aí, né? E ele teve uma ideia interessante, que é de produzir o álcool, né, o etanol. Vamos produzir. Eu falei, poxa, todo mundo falou, genial, mas aonde a gente vai produzir, né? Vamos produzir na Mata Atlântica, vamos derrubar a Mata Atlântica nordestina e vamos plantar álcool lá, a cana-de-açúcar lá, né? E chamava Pró-Álcool o programa. Cara, derrubaram tudo a Mata Atlântica, Pedro Mário Nardelli, um carioca, estava na hora certa, no lugar certo. Ele falou, na época, ele contando, né, esse relato, ele falou assim, Beto, literalmente, a mata vindo abaixo e tinha ali 3, 4 mutuns desorientados. Eu tirei a camiseta, né, peguei eles e trouxe para casa. Quando eu descobri, eram os últimos da espécie, né? E assim, você vê essa foto, linda, maravilhosa, aí vamos trazer esse Lagoano de volta, olha a quantidade de biólogos e entidades, instituições que estão ali, né, na luta para trazer esse bicho. É o único caso da nossa época de extinção e de recuperação. O mutum passou, essa espécie que vocês estão vendo aí, passou pelo gargalo genético, porque foram poucas as aves que foram salvas, predação, né, pela caça,
pela destruição de habitat e pela hibridação. Cara, a ave resistência de todas é essa. E o bicho está vivo para contar a história 50 anos depois. O Nardelli ficou muito apurrinhado na época com o órgão ambiental, que não ajudava, enchia muito o saco dele. E aí ele acabou destinando o plantel dele para 2 empreendimentos de fauna de Minas Gerais, em Contagem, para Crax Brasil, e para o criador comercial e científico de Poços de Caldas, para o saudoso Moacir de Carvalho Dias, né, que era um dos donos da Danone. E aí, cara, eu fico muito feliz, porque hoje aqui na cidade de Itatiba a gente tem 2 casais de Mutum de Alagoas que a gente pensa que vamos contribuir para a devolução desses animais mais para frente. Então não é só o comercial, né? Ele é a parte científica. E a gente destina um pouco daquilo que é o lucro do nosso comercial para a manutenção do científico. Não sei se vocês ouviram falar, mas a Zenaida Greysoni é uma pombinha da ilha de Socorro do México que foi dizimada com a introdução do gato do México. É uma ilha de 300 metros quadrados. Existem 127 aves dessas no planeta. Como a gente trabalha com pombos, como eu disse para vocês, a gente tem 2 casaizinhos aqui, porque a gente faz é um braço da parte de conservação do grupo de pombos selvagens, né, da Europa. Então eu brinco muito que aqui é um Jurassic World também, né? A gente tem 2 espécies extintas de aves que vão indo muito bem. A Spix, que é a ararinha azul, que a gente viu, né? Que voltou ao Brasil graças aí aos esforços de alguns criadores gringos e agora está sob cuidados brasileiros de novo. E a gente vê que uma das grandes razões, né, de reintrodução é a criação em cativeiro desses bichos. Então, não tem mais como falar de conservação sem envolver cativeiro, galera. É isso. E assim, hoje, se você que está me ouvindo e nunca tinha ouvido falar de nada disso que eu estou te contando, olha como é um outro universo a ser explorado e que demanda mão de obra, falta mão de obra, na verdade. Né? A gente tem biólogos que passa pela matéria de aves, de empreendimento de fauna, vai dar aula, que é legal pra caramba, eu gosto, né? Mas que acaba indo para o laboratório e desenvolvendo outros tipos de projetos. Mas o Brasil, ele está muito evidente, essa parte de conservação, e a gente, sendo um dos países mais mega diversos do mundo, né, a gente só tem a agregar com isso. Então, eu pergunto, né, qual é a importância dos empreendimentos de fauna para a conservação das espécies e qual é a importância sua, do biólogo, né, para que faça com que essas espécies consigam ter um final feliz. É legal, né? E aí, 5 minutinhos depois, a gente vê umas campanhas de tipo, silvestre não é pet, não venda, não sei o quê. Concordo, cara. Silvestre não é pet, nunca vai ser pet. É que existem algumas campanhas meio tendenciosas. Silvestre é para ficar no meio do mato, para ser preservado, né? Agora, animal da fauna brasileira, nativo brasileiro, reproduzido sobre cuidados humanos, que não é silvestre, que não foi capturado, esse sim, ele pode ser pet, sim. Beleza? E aí eu convido vocês a participar se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho, a gente lançou um canal chamado Bird TV, muito legal, a gente grava algumas coisinhas aqui e tudo, então, e o Instagram do criador, né, e o meu para a gente trocar uma ideia e tudo mais. Então é isso. A gente precisa de biólogos que queira ter essa direção, né, de silvestres, vamos falar de não convencionais, né, de nativos do Brasil, exóticos, animais nativos, enfim, os empreendimentos de fauna precisam muito de sangue novo também, de genética nova, e eu espero que eu tenha plantado uma sementinha aí em vocês, e fica o meu convite para que quando vocês estiverem em São Paulo, venham me visitar, conheçam a realidade do nosso trabalho, enfim, é isso. Esses tempos veio reportagens e tudo aqui, porque a gente ajudou na devolução dos papagaios Amazonas Rodocorita, que foram apreendidos no Espírito Santo. Então, eles fizeram uma estadia aqui, a gente criou eles desde pequenininhos, então fomos escolhidos, né, a participar desse projeto. A gente doou essa expertise, os animais cresceram e agora chegaram lá. Então, tem uma filial da Globo aqui que chama TV Tem, alguma coisa assim, e gravou um episódio de um programa chamado Terra da Gente, então a Rede Record, né? Enfim, a galera tá começando a conhecer o nosso trabalho e eu convido vocês também para conhecer.
É isso, eu falo pouco, né? Aí, ó, 1 hora cravada, hein, gente? Imagina numa mesa de bar isso? Obrigado. Foi bem bacana, viu, Beto? Gente, alguém tem alguma coisa para poder perguntar aí? Gostaram? Fala que gostaram, vai. A gente Dormiram? adorou. Nem um pouco. Tá bom. Eu te conheci, Beto, foi pelo vídeo do Casuar. Aí, tá vendo? O vídeo Eu do também Casimar. conheci pelo vídeo da Pombagora. Adorei, inclusive. Show! Ah, então a galera já assiste aí, né? Que legal. O vídeo do Casuar é uma coisa meio doida, que eu fiquei assustado. Deu 1 milhão de visualizações. Eu falei, Jesus. Mas a galera foi mais pelo tema, né? Ave ameaçada, não sei o que, aquela coisa toda. Mas é legal de assistir aquele vídeo. Não é um vídeo que particularmente eu gosto, assim, eu gosto de outros, mas é um vídeo que, vamos dizer assim, impulsionou a gente para que a galera conhecesse. Então, fico muito agradecido, Renan, que você tenha assistido. Eu conheci aí, por lá e eu dúvidas? coloquei como meta que eu queria conhecer aí também. Poxa, O vocês vídeo podem já tá vir, feito, a casa é viu? de vocês, cara, não tem jeito. Agora venham, é só combinar. Eu sei A que eu gente vai lembrar um pouco disso, né? longe, né? Mas uai. E assim, quando tiver próximo simpósio, que a gente possa se encontrar presencialmente e tudo, talvez ano que vem, se vocês quiserem que eu fale sobre uma espécie, uma determinada espécie, ou falar algo mais sobre uma. Foi um negócio bem generalista o que eu falei, né? Falei um pouco de lei, para vocês entenderem que a gente sofre com burocracia aqui, mas falei um pouco das espécies, para não ser uma coisa meio da sono, né? E falei também que a gente, às vezes, é apurrinhado, a gente sofre com a galera que não conhece o nosso trabalho, né? Enfim, é isso. Exatamente. Eu, inclusive, tentei trazer o Reptário, eles recentemente tiveram um problema com essa questão de legislação. Como é que é? Desculpa, não ouvi. Eu tentei trazer o pessoal do Reptário, recentemente eles até tiveram um problema com essa questão de legislação também. Então, assim, é bom a gente conhecer para poder estar ciente, porque a gente não tem muito contato com essa parte de lei. A gente sabe, né, às vezes, por opiniões que são divulgadas e tal, mas ninguém entra muito a fundo, ninguém conhece, de fato, o trabalho que é feito. Então, e aí abre a porta para essas interpretações, né? Eu sei que há o IEF, né, que é o órgão ambiental aí de Minas. Eu não tenho muito contato com essa galera, porque, como eu disse, eu sou todo aqui em São Paulo e tudo, mas tem que trabalhar bastante. Eu sei que eles estão bem exigentes, bem complicados, mas eu não posso falar muito, né? Eu tenho que ser um pouco político aqui, vamos falar. Exatamente. Eu vou só encerrar aqui a gravação. Tá bom? Ai, gente, pergunta.